Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube, trazendo mais resenhas UPJ para vocês aqui no canal, trazendo mais resenha de Boys Love. No caso, nós vamos falar sobre um BL que ele foi controverso em algumas coisas, que teve coisas assim que foram boas, que teve coisas que não foram tão boas, mas que num todo assim a história ela tinha muito para entregar, sei lá, a adaptação não ficou lá aquelas coisas. Nós vamos falar no vídeo de hoje sobre a adaptação da GMM TV para a novel de Tonghong Chonlatchi. Antes da gente começar o vídeo, já deixa o seu joinha aqui se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal e deixe seus comentários aqui se você assistiu a Tonghong Chonlatchi também. E quero agradecer inicialmente a ADM da fanbase PK Brasil, que nos deu uma aula lá no Blue falando sobre a história de Tonghong Chonlatchi, contando o que era da novel, né, o que aconteceu na novel e como que foi a adaptação da GMM TV. Como eu já disse para vocês aqui em vários vídeos, né, principalmente nos vídeos das histórias dos dramas, vou deixar linkado aqui nos cards para vocês, que normalmente essas séries que acontecem, né, essas séries que são da GMM TV, do Canal 3, seja o que for aí das emissoras, né, da parte oriental do mundo, elas acabam fazendo essas séries adaptadas de novels, de contos, de mangás, até mesmo de fics na internet. Eu já fiquei sabendo sobre isso. Então normalmente acontece dessa maneira. O que acontece então em Tonghong Chonlatchi? Nós temos aí os personagens principais, né, o Tonghong e o Chonlatchi. O Chonlatchi é um menino ingênuo, que assim, quer um futuro brilhante pra ele, né, um cara assim tranquilo, mas que ele tem uma paixão assim platônica, digamos assim, pelo seu vizinho, o Tonghong. Eles sempre foram amigos de infância, eles sempre estiveram juntos, e o Tonghong fala que o Chon, né, que o Chonlatchi é um irmão para ele, né, como se fosse um irmão. Só que o Chon, ele nunca teve a coragem de falar os seus sentimentos, ele nunca se expressou da maneira que ele queria para o Tom. Então sempre acabou ficando uma situação ali de ter uma paixão que nunca era revelada e de um cara que era assim, mais entregue à vida, que também namorava e tudo, mas que não sabia dessa paixão do amigo, né? Tonghong Chonlatchi teve 10 episódios numa média de 45 minutos, exibidos entre novembro de 2020 e janeiro de 2021. Como casal principal, tivemos Plapod e Cao Tang, sendo a primeira vez deles como um casal em um Boys Love. Até então, os dois atores ainda não tinham protagonizado uma série, eles já vinham se destacando de algumas séries, principalmente o Cao, que estava chegando para trazer Mil Stars, que estava assim no auge, né, da sua carreira, fazendo gravações naquela época, e o Plapod também estava ali no seu auge, já tinha tido personagens de destaque, mas que os dois ainda não tinham feito um papel assim principal dentro das séries. A história, o plot ali inicialmente da história é que o Tom acaba ficando solteiro, ele larga da namorada que ele tinha e ele acaba voltando para a cidade dele ali, né? Ele morava em Bangkok e estava voltando ali para a cidade. E aí ele encontra o Chon acaba encontrando ele, eles acabam conversando. O Chon vai estudar na mesma universidade que o Tom, ele fez de propósito para estudar na mesma universidade que o Tom, em cursos diferentes, mas ele estava lá. Ele sempre quis ver o Tom de perto, sempre quis estar perto do Tom, e aí a ideia era essa de estar ali sempre por perto. Ele acaba indo morar com o Tom e mais alguns amigos dele numa casa, para que ele não precisasse ficar viajando de uma cidade a outra para poder estudar. Então essa era a ideia inicial. E o Tom acaba cuidando dele muito bem, acaba dando assistência ali de um irmão realmente para ele, mas a história ela vai se desenvolvendo, né? Eles acabam tendo envolvimentos, tendo circunstâncias, situações. Os amigos que moram com o Tom, a gente fica sabendo depois que eles são um casal. E a grande história ali no meio é que o Tom, ele meio que tinha um certo preconceito com gays. Era até pela educação dele, a gente vai vendo isso ao longo do tempo, que o Tom tem esse jeito justamente por causa do pai, que o pai sempre quis um filho hétero, que desse netos, que desse vários netos pra ele. O Tom, ele tem uma irmã
mais velha, então ela até poderia dar netos, né? Mas não seria a continuidade da família, né? Por causa da questão de nome, né? Tudo que a gente vê aqui no Brasil, essa questão de nome também é bem comum lá na Tailândia. O que a gente chega então para falar sobre essas questões das controvérsias em relação a Tonhonchonlatin? A história, pelo que foi apresentado pra gente pela novel, é uma história muito boa, muito romântica, que vai mostrando ao longo do tempo que os dois ali tiveram sempre uma ligação muito próxima, só que a adaptação da GMM TV se perde em alguns momentos. Alguns personagens ali não são tão necessários assim, e algumas situações também não são tão necessárias assim. A série, para quem começa inicialmente vendo, vê o Tom e o Shon como samurais. Eu não entendi muito bem essa história, esse início da história. Para mim ficou confuso. Eu achei que a história ia continuar daquela maneira, mas era um sonho que o Shon estava tendo. Inicialmente, nessa primeira cena da série, a gente fica um pouco confuso, mas depois a gente vai entendendo ao longo do tempo. Eu particularmente não achei a história ruim. Ela tem assim uma grande perspectiva de ser uma história boa. A gente vê uma história de uma evolução de um sentimento entre amigos de verdade para a situação que vira namoro. A gente consegue apontar alguns defeitos que a GMM trouxe em relação a essa adaptação. Teve momentos que a história ficou um pouco forçada, algumas situações ficaram forçadas. Nós tivemos uma situação de gatilho dentro da série que não era necessário, e a gente ficou sabendo também que na novel não tem esse tipo de situação, e até a briga da namorada do Tom, que acaba ficando muito enciumada com aquela situação e acaba querendo estragar essa situação dos dois. Eu acho que o Plapod e o Kautang conseguiram entregar os personagens de acordo. Houve falhas em questão de atuação, eu achei, pelo que a gente via, por exemplo, do Plapod anteriormente e também do Kau anteriormente. Eu acho que teve algumas coisas ali que ficaram bem falhas e foram até fugindo um pouco do roteiro, e deu para perceber que a gente tinha alguns problemas de continuidade, né? Situações que elas não tinham continuidade dentro do episódio e também de um episódio para o outro. Mas eu acho que o casal se destaca bastante. A gente tem o Nel ali como um possível affair do Shon dentro da história, e também temos outros personagens ali que vão tendo o seu destaque dentro da história. A atriz Jan, que recentemente participou de Cupid Last Wish, ela faz parte dessa história. Ela é a Miriam, que é uma garota de programa que acaba convivendo ali com eles, e eu acho que a Jan acaba roubando a cena em muitos momentos. Nós temos situações bastante interessantes em relação a ensinamentos sobre a questão da homossexualidade, muito importante dentro da história. Por isso que eu falo que Tonhonchonlatin não é uma série que a gente descarta. Não, muito pelo contrário. É uma série que a gente tem que perceber bastante a questão da própria criação de uma pessoa, né? O próprio preconceito dentro da família e como que a pessoa vai criando e vai se criando dentro desse preconceito, e também do próprio ensinamento em relação a homossexuais, né? De falar que eles são humanos, de que eles não são uma aberração da natureza, como muitas pessoas dizem. E tem um ensinamento muito importante da mãe do Shon lá no final da série, né? Quando se tem uma situação bastante complicada e a mãe do Shon acaba falando palavras assim que são muito importantes para dentro da comunidade LGBT. É bem nítido o preconceito em si. Existe o apoio, mas a gente percebe nitidamente o preconceito em relação aos homossexuais. Então a gente tem situações ali bastante interessantes pra gente analisar, de ponto positivo e ponto negativo. Eu não sei o que a GMM quis nessa adaptação, porque a história da novel, ela é uma história muito interessante, mas a adaptação não ficou tão interessante. A gente estava discutindo isso dentro do Blue, falando que Tonhonchonlatin foi até meio que um tapa-buracos, porque a gente estava vindo de um grande sucesso de Together e Still Together, e logo na sequência, né, logo que terminasse Tonhonchonlatin, viria a história de A Thousand Stars, e que tava todo mundo ali numa grande expectativa para essa história, né, para o início ali de A Thousand Stars. Então eu acho que pode ter acontecido isso. Não acho que a série é uma série assim descartável, que vamos jogar no limbo. Não, é uma série muito interessante pra gente analisar
principalmente a evolução de todos os atores ali. E também a evolução das histórias da GMM TV, né? Que às vezes entrega boas histórias, entrega boas continuidades e boa direção, mas que em certo momento peca bastante. A própria diretora da série queria que fosse o Plapod e o Cal. Eu acho que eles fizeram um casal bastante interessante, mas em dado momento ali a GMM quis mexer muito na série e acabou estragando o resultado final. Mas vale a pena para quem quiser assistir Tom Ronchon latir. É uma história bastante interessante para quem aí quer ver evolução de um casal assim e vários plots também bastante interessantes dentro da história. Você já assistiu a Tom Ronchon latir? Comenta aqui embaixo para eu saber, siga as minhas redes sociais, deixa o joinha que ajuda bastante e se inscreva no canal. Também comenta aqui embaixo para mim para eu saber o que você quer ver aqui de resenha no canal e também sugestão de vídeos sobre música, entretenimento e também de literatura, que são os focos aqui, né, os 3 pilares dentro deste canal. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau pra vocês.